cabeça de Paulo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Porteira RW, a Rádio Web. Nós estamos nesta manhã de sábado, às 10 horas e 8 minutos do dia 5 de março de 2022. E nesta manhã estamos com um convidado muito especial, o meu pastor Wilson Silva. Bom dia, pastor. Bom dia aos ouvintes da rádio. Para nós é um prazer estar aqui novamente, que Deus possa estar abençoando mais e mais esse programa que nós temos convicção que alcançará muitas vidas. Amém. E você que gostaria que o pastor e também nós fizéssemos uma oração por você no final, envie por mensagem no WhatsApp da rádio. O número é 035 99874 7618. Amém? Neste momento iremos agora fazer uma oração inicial com o pastor Wilson. Mais uma vez, bom dia. Se aproxima aí do rádio, do seu celular aí. Nós vamos fazer uma oração especial já nesse início para abençoar o seu lar, sua vida, seu casamento, sua vida financeira, sua vida espiritual. Tá bom? Senhor Deus Pai, em nome de Jesus, nós estamos dando início a esse programa. Pedimos a orientação, a presença gloriosa do Espírito Santo, não só na rádio, mas também nos lares, Senhor Deus. Aquele que está enfrentando um problema, uma dificuldade, que o Senhor possa trazer a solução, porque o Senhor, Pai, é poderoso para solucionar as nossas dificuldades. Nós queremos abençoar esse momento e abençoar, Senhor Deus, os lares aonde está chegando o som de nossa voz, da voz desse programa. É no nome de Jesus que damos início a este momento. Amém. Antes de ouvirmos um louvor, pastor Wilson, passa para todos os ouvintes o endereço, a sua igreja, os horários dos cultos, por favor. Eu sou o pastor Wilson Silva, do meu lado está minha esposa Thaís, e somos pastor da comunidade cristã pentecostal de Ouro Fino. A nossa igreja fica na rua Mário Giacometti, o número 85, no Jardim Olga Trevo, aqui na cidade de Ouro Fino. Você é nosso convidado, nossos cultos são às quartas, nós temos campanha, no sábado nós temos reunião com jovens e no domingo nós temos o nosso grande culto, que é Santa Ceia, culto da família, tá bom? Então, Mário Giacometti, número 85, no Jardim Olga Trevo, Ouro Fino. Nosso culto começa às 19 horas e ao término às 18 e às 20h30. Amém. Vamos ouvir o louvor Juliano Som, Milagres.
sábados, aqui na Porteira Rádio Web, às 10 horas da manhã, você ouve o programa Devocional Fé e Luz, na apresentação de Vanessa de Paula. Iremos fazer agora a leitura bíblica. Quem estiver o celular, que tiver o aplicativo também da Bíblia, ou estiver em casa, que possa pegar a sua Bíblia, acompanhe junto comigo. Em Mateus 9,35 diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todos os enfermos e moléstias entre o povo. E também em Lucas 4,40 diz assim: E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermidades e várias doenças lhes traziam, apondo as mãos sobre cada um deles, e os curava. Que palavra, né, pastor? Ele ensinava, ele curava, ele libertava, ele expulsava demônios, e ele trazia aquilo que as pessoas precisavam, que era mesmo Jesus na vida deles, a água viva, né? O poder dele, só de tocar as pessoas já eram curadas, né, pastor? Verdade. Vamos ouvir agora o louvor Ludmila Feber. E enquanto você estiver ouvindo este louvor, recebe a cura aí na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver, no carro, ou indo fazer uma caminhada, se você está ouvindo agora, recebe a cura na sua vida. Eu profetizo em nome de Jesus. Amém. Desista, Pai de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Restaura os sonhos, restaura, Senhor, ressuscita sonhos nesse lugar, aviva corações nesse lugar, Senhor. Se tentar a luz dos sonhos, sufocando meu coração.
Amém. Glória a Deus. Neste momento nós iremos ouvir a palavra abençoada com o pastor Wilson Silva. Esteja com o seu coração aberto e sensível para receber do Senhor esta manhã. Amém? Pastor, está com a palavra. Amém. Você que tem uma Bíblia aí, queria pedir um pouquinho mais de atenção sua, porque eu tenho convicção que Deus tem uma palavra para o nosso coração nessa manhã, através desse programa de rádio. Tá? Você que tem uma Bíblia, abra comigo no livro de Mateus, capítulo de número 8. Nós vamos ler apenas 4 versículos da palavra de Deus, que está escrita da seguinte maneira: quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiam. Um leproso aproximou-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, pode me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado imediatamente. E ele foi purificado da lepra. Em seguida, Jesus lhe disse: olhe, não conte isso a ninguém, mas vai mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Hoje o tema, irmãos, é sobre cura. E nós cremos num Deus poderoso e num Deus vivo, e que realmente este Deus cura, liberta e transforma. Nós temos testemunho vivo de que Deus é poderoso para curar toda e qualquer enfermidade. Quando lemos a palavra de Deus, chegando aqui no capítulo de número 8, os capítulos anteriores, você vai ver Jesus pregando a palavra, ensinando a palavra na questão mais teórica. Mas no capítulo 8, ele é um capítulo que eu considero um dos capítulos de maiores milagres de Jesus, é esse capítulo 8. Por quê? Jesus cura o leproso, Jesus cura, irmãos, o servo do centurião, Jesus, irmãos, expulsa os demônios dos 2 gadarenos, Jesus acalma a tempestade, Jesus cura a sogra de Pedro, no capítulo de número 8. E tudo isso existe um significado. O primeiro leproso, irmãos, ele é um homem rejeitado, por causa de sua lepra, ele devia ficar separado por lei, né? E a Bíblia diz que Jesus cura, Jesus dizendo o seguinte, que os rejeitados, desprezados, eles devem ser agregados à congregação, ao povo. O segundo é o servo do centurião, aonde o centurião chega e diz: meu servo está em casa. É uma pessoa da alta sociedade, é uma pessoa, irmãos, militar, é uma pessoa, irmãos, que era fiel ao seu Senhor, e de repente ela adoece, e ela agora, irmãos, está colocada sob guarda, em um canto da alta sociedade, esperando a morte chegar. E Jesus está dizendo o seguinte, que até as pessoas das mais altas sociedades, pessoas de muitas posses, também adoecem, e elas também merecem a cura. Elas precisam também da cura. Depois ele cura, irmãos, a sogra de Pedro, dizendo o seguinte, que até aqueles que estão próximos nós, que faz parte da nossa família, também precisam de cura. Você talvez tenha alguém da sua família que está doente e que precisa de um milagre, precisa de cura. E Jesus está dizendo: eu sou poderoso para curar a família e aqueles que estão próximos. E depois Jesus, irmãos, vai para Gadara, e ali é onde ele encontra os 2 gadarenos, e ele liberta, dizendo que existem pessoas que estão enfermas na questão espiritual, e também, irmãos, são pessoas, irmãos, que sofrem algum tipo de influência demoníaca. São doentes, amados, por causa de influências demoníacas. E essas pessoas, amados, elas geralmente se isolam. Esses homens, a Bíblia vai dizer, irmãos, que eles viviam entre sepulcros, e aí o Senhor vai atrás e o Senhor os liberta. Então o Senhor, nesse capítulo 8, ele está mostrando isso. E por último, ele acalma a tempestade,
dizendo, irmãos, que as catástrofes da vida, por exemplo, nós tivemos aí um momento de muita chuva, que trouxe muita dor, muita tristeza, e que Ele tem o poder também de curar e de restaurar. Mas eu quero focar, irmão, nesse primeiro texto que eu li. A gente precisa de cura, a gente está necessidade de cura. E como fazemos? Qual é a orientação bíblica que Ele nos dá para nós podermos alcançar a cura de nossas enfermidades? Aqui é um homem, irmãos, leproso. Ele está, irmãos, excluído da sociedade porque a lei assim determinava. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que era totalmente constrangedor para esse homem. Ninguém poderia tocá-lo. Quando ele chegasse em algum lugar onde havia pessoas, irmãos, que não tinham a mesma enfermidade, ele tinha necessidade por lei de gritar: leproso está chegando, para avisar as pessoas, para as pessoas não tocar, porque se as pessoas tocassem neles, elas teriam tido por imundas. E a Bíblia vai dizer que quando ele chega até Jesus, o texto vai dizer, irmãos, que ele se ajoelhou e ele o adorou. Então a Bíblia vai dizer, e ele pergunta para o Senhor o seguinte: Senhor, se tu queres que eu seja curado, eu serei. E Jesus então vai e toca. A Bíblia diz: tocou. E Jesus, depois que tocou, Jesus vai dizer: eu quero ser curado. Aí Jesus fala: vai, não avise ninguém, e vai e apresente-se ao sacerdote, leva o sacrifício para ele dar testemunho que você foi curado. Então existem algumas lições que nós precisamos aprender com o próprio Cristo que está ensinando para nós. A primeira lição, irmãos, eu tenho que entender que às vezes nós focamos tantos em nossas enfermidades, irmãos, e esquecemos de algo muito importante, que é a questão da adoração. A adoração, ela abre portas. Eu conheço pessoas que, quando estavam louvando, quando estavam orando, quando estavam falando com o Senhor na questão da adoração, elas foram curadas. Deus se agradou tanto da sua adoração, que o próprio Deus se manifesta com a cura. Esse homem, ele é um homem desprezado, ele é um homem rejeitado, mas você vai ver que quando ele chega diante do Senhor, irmãos, ele não chega ali relatando os seus problemas, relatando as suas enfermidades. A Bíblia vai dizer que ele chega, dobra o joelho e ele o adorou. Olha que atitude linda, que atitude de humildade, né, irmãos? Uma pessoa sofrendo, uma pessoa, irmãos, menosprezada, rejeitada, irmãos, e ela reconhece o poderio do Senhor Jesus. Ela reconhece que está diante do Criador, diante de um Deus poderoso. Então ela adora. E quando ela adora, irmãos, cai de joelho, e ela faz outra atitude maravilhosa, que ela entrega, irmãos, nas mãos de Jesus, que seja feito o querer de Deus e não dela. Ela fala: Senhor, se tu queres, se o Senhor quiser, automaticamente ela está dizendo: Senhor, se o Senhor não quiser, eu estou aqui não por aquilo que o Senhor faz, mas aqui por aquilo que o Senhor é. E se o Senhor quiser, eu vou aceitar. Se o Senhor não quiser, também eu vou aceitar. Olha para você ver, não tem como Deus não se quebrantar. A Bíblia vai dizer em outro texto que ele moveu-se de íntima compaixão por ela. Essas atitudes, irmãos, que movem o coração de Deus. Nós vamos ver isso no livro de João, capítulo 11, quando Maria chega, lança os pés de Jesus chorando, e a Bíblia diz: movendo-se de íntima compaixão por ela. Nós vamos ver quando ele encontra com a viúva de Naim, com a viúva na cidade de Naim, a Bíblia diz: vendo-a chorar, moveu-se de íntima compaixão por ela. Não tem como, irmãos, Deus não se mover quando nós agimos dessa forma. O problema hoje, a minha dificuldade hoje, é com o evangelho do determinismo. Eu determino, eu falo para o Senhor fazer, se o Senhor não fizer, eu tenho um problema com esse evangelho. Mas eu acredito que quando há humildade, quando há uma adoração envolvida, quando há uma entrega, irmãos, para o Senhor, não tem como ele não mover-se de íntima compaixão por nós. E esse homem, irmãos, ele chega e ele fala: Senhor, se tu quiseres, eu serei curado. Porém, se o Senhor não quiser, eu aceito a vontade do Senhor. E a Bíblia vai dizer, irmão, que Jesus tem uma atitude tão linda, irmãos, que Jesus, ao ponto de quebrar uma lei. Porque a Bíblia diz que Jesus vai
irmãos, e fala, toca nele. Jesus toca nele, irmãos. E segundo a lei judaica, não poderia se tocar num leproso. Jesus quebra a lei ali, irmãos. Mas Jesus quebra porque ele é o Senhor da lei. Primeiro, ele está acima da lei. Segundo, irmãos, ele vai ensinar para nós uma lição maior, que a interpretação da Bíblia, irmão, no Antigo Testamento, era muito rigorosa sobre a lei e pouca sobre amor. No livro de Mateus, capítulo 23, ele vai dizer de vós, escribas e fariseus, que dizimais o cominho, a hortelã, o endro, mas esquece do mais importante, da misericórdia, do amor. Era o que havia no Antigo Testamento, era muito rigoroso a lei. Era muito rigoroso a lei. E aí Jesus vai dar uma lição de amor. Aquele homem, irmãos, há muito tempo que foi acometido pela doença, ninguém poderia tocá-lo, ninguém poderia, irmãos. Então já fazia muito tempo que ele não recebia um abraço, que ninguém tocava. Quem sabe, irmãos, ele tinha esposa e a esposa não poderia tocar. Quem sabe tinha filhos e filho não podia abraçá-lo. E Jesus então vai e toca, porque Jesus está dizendo, olha, vocês estão interpretando a minha lei de forma errada, porque o que eu quero mais, irmãos, é sobre amar as pessoas, sobre você, irmãos, ter amor pelas pessoas. Então Jesus vai e toca nela. Jesus... Outra coisa, irmãos, é que Jesus estava ensinando, irmãos, que tem muitas enfermidades que refletem fora, mas na verdade as pessoas estão enfermas por dentro. E que a primeira cura que deve acontecer em nós é por dentro. Às vezes tem doenças físicas na parte exterior, mas que o início dela foi no interior. Tá? Pessoas que foram, irmãos, hoje estão sofrendo depressão, sofrendo doenças psicossomáticas. A questão é, muitas vezes, foi algum trauma, irmãos, alguma rejeição, alguma perda que a pessoa não consegue lidar. E Jesus vai e toca nele. E Jesus fala, eu estou curando você por dentro hoje. Eu estou curando você primeiro. A maior cura que você precisa acontecer na nossa vida é por dentro. Às vezes, quantas mágoas, quanta tristeza. Pessoas amorosas, pessoas íntegras, pessoas de que Cristo vive. É maravilhoso quando Jesus cura-nos por dentro. E por último, Jesus fala, eu quero também que você seja curado. Jesus quer curar o seu exterior. Não importa onde esteja a enfermidade, Ele tem poder para curar. E Jesus vai dar ensinamento dessa forma, que no início, nos capítulos anteriores, eles pregam teoricamente. Mas no capítulo que está sendo pregado aqui, Ele está dizendo, eu quero que vocês vá e façam o mesmo. Curem as pessoas também. Não fique só na prática. Irmãos, nós podemos estender essa questão do Evangelho além desse lugar, desse ambiente aqui, que possamos realmente tocar nas pessoas, curar as pessoas, interceder por elas, orarem por elas, tá? E Jesus, irmãos, vai dizer, está enfrentando uma enfermidade. Eu quero estar dizendo que Jesus quer restaurar você para a glória dele. E Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Deus abençoe, viu? Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Recebe, em nome de Jesus, os louvores, essa palavra do pastor Wilson. Que bênção, que nesta manhã você esteja realmente com o coração quebrantado, aguardando também, sabendo que Jesus está voltando, né, pastor? Verdade. Jesus está voltando e ele é gentil. Se você abrir o seu coração, Ele vai entrar e vai fazer morada. E todas as promessas do Senhor, desde a cura, a libertação, a transformação da sua história, Ele vai fazer por você, não é, pastor? Com certeza. Deus é lindo demais. Vamos ouvir o louvor do Prisma Brasil, Um Milagre, Senhor. Glória a Deus.
aqui na Porteira Rádio Web, às 10 horas da manhã, você ouve o programa Devocional Fé e Luz, na apresentação de Vanessa de Paula. Leitura bíblica, Jeremias, leitura do Pão Diário, Jeremias 17:14. Orando pela cura. Cura-me, Senhor, e serei curado. Quando você pede a Deus que a cure, a ação provém dele. Cuidar do corpo é uma ação que cabe a você. Ambas são importantes. Deus sabe que somos incapazes de agir perfeitamente. Foi por isso que enviou Jesus para nos curar. Entretanto, Ele também nos chama para sermos bons mordomos do que Ele nos dá, inclusive de nosso corpo. O Senhor deseja que vivamos com equilíbrio e moderação, que cuidemos do corpo, sem abusos de nenhum tipo. Ele deseja que o glorifiquemos com o cuidado do corpo, porque somos o templo de seu Espírito Santo. Muitos de nós tendem a pensar: tudo que tenho é do Senhor, exceto meus hábitos alimentares. Esses são meus. Ou refletimos: minha vida é do Senhor, mas o meu corpo me pertence e posso fazer com ele o que eu achar melhor. No entanto, quando somos do Senhor, precisamos entregar-lhe o corpo como tudo o mais. Já ouvi pessoas dizerem: não me preocupo em cuidar do corpo, pois se adoecer, o Senhor pode me curar. Esse tipo de pensamento presunçoso pode criar-nos problemas. O plano de Satanás para a nossa vida é prejudicar-nos o máximo possível. E nós o ajudamos com esse tipo de atitude. Sabotamos nossa vida quando não fazemos o melhor para o nosso corpo e a nossa saúde. Peça a Deus que ajude a resistir ao que lhe prejudique e ter disciplina suficiente para agir de modo correto. Deus te ama muito e te valoriza. Então, Ele deseja que você se ame e se valorize. Ainda que nos esforcemos em cuidar-nos, adoecer é uma possibilidade e precisamos de Jesus para nos curar. Não hesite em pedir-lhe o toque de cura do seu corpo. Pastor Wilson, o senhor teria um testemunho sobre cura na sua vida mesmo para compartilhar com os ouvintes da rádio? Tenho sim, Vanessa. Algum tempo atrás, eu sofri muito da questão do estômago. Sofri muito da questão do estômago. Né? E não tinha nada que melhorava. Eu chegava a tomar 4, 5 pantoprazol por dia. Né? E a gente foi orando. Deus foi guiando as mãos do médico e a esposa, gente orando e pedindo. E hoje, para a glória de Deus, eu passo às vezes meses sem tomar nenhum. E Deus restaurou a saúde por completo. Amém. Glória a Deus. Você está aí ouvindo todos os milagres que Jesus operou, que o pastor falou. O milagre que Jesus operou na vida do pastor. Então creia. Vamos ouvir o louvor da Gabriela Rocha. Creio que tu és a cura. Amém. Receba a cura na sua vida, em nome de Jesus.
em oração. Vamos falar com Deus dentro do programa Devocional Fé e Luz. Vamos orar juntos, Pastor Wilson. O senhor tem alguns pedidos que o senhor possa estar orando e que você também em casa possa estar orando junto conosco, amém? Amém. Nós vamos estar orando pelo missionário Warley. Ele sofreu um assalto, uma bala alojou no pulmão dele e os médicos suspeitam que possa estar soltando um chumbo, né? Então nós vamos orar para Deus reter esse chumbo ali e não ter nenhum problema no nome poderoso do Senhor Jesus. E como não bastasse, né, irmãos, há pessoas que elas passam momentos difíceis, também a sua esposa, né, teve o Covid e aparentemente ficou com algumas sequelas, mas Deus é poderoso. Nós pregamos hoje um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que sara, e nós cremos nisso. Então nós vamos estar orando e também nós vamos estar orando pelas eleições. 2022 está chegando, né? Essas eleições prometem muitos, só a intervenção de Deus mesmo, para que as coisas corram tudo bem, né? E também nós vamos estar orando para nós que é muito preocupante essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia, né? E nós estamos vivendo períodos de guerra, de armas nucleares, e está um perigo muito grande. Mas o Deus, a Bíblia diz que Ele é o Deus de paz, que devemos orar pela paz, né? Então nós vamos estar orando por esses pedidos de orações. E você que ouviu a palavra de Deus, encoste perto aí do rádio, do seu celular, e nós vamos estar orando e vamos estar ministrando a cura sobre sua vida no nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, nos colocamos diante da sua presença. Estamos apresentando aqui, Senhor, o missionário Arley, sua esposa, Senhor Deus, repreendendo, Senhor Deus, qualquer sequela desses eventos. Que o Senhor possa suprir as necessidades, Senhor, abençoando, curando, entrando, Senhor Deus, com a providência, entrando com a cura. Nós ministramos no nome de Jesus, e a tua palavra diz que tudo que pedimos em nome de Jesus, crendo, nós iremos receber. Senhor Deus, oramos, Senhor Deus, pelas eleições que está chegando. Pedimos, Senhor Deus, a bênção do Senhor, que o Senhor possa intervir, Senhor, Pai amado, que o Senhor possa colocar as mãos do Senhor, fazer correr tudo bem, Senhor Deus, no nome de Jesus, nas eleições do nosso país. Oramos também pela paz, Senhor Deus, da Rússia, da Ucrânia. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor, Pai, que é o Deus da paz, possa habitar na mente e nos corações dos líderes, Senhor Deus, e cessar essa guerra, porque quando, Senhor Deus, a guerra, nós sabemos, Senhor Deus, crianças, velhinhos, mães, pais, Senhor Deus, estão vendo a separação de filhos, de crianças mortas, Senhor Deus, isso entristece o nosso coração, entristece o coração de Deus. E nós oramos pela paz, Senhor Deus, daquele lugar, no nome de Jesus. Amém. Pai, nós também oramos pelas traduções, Senhor, do Tetelestai. Senhor, lá, Senhor, que as famílias que estão trabalhando, Pai, que o Senhor os capacite, toda a equipe, Pai, que venha ser traduzido em mais línguas, Jesus. Que povos possam ser alcançados e que o Seu Evangelho possa ser cada dia mais espalhado, Senhor. Possa ser anunciado onde tem lugares que ainda não ouviram do Seu nome, Pai. Coloco diante de Ti também a gestação da Carol. Ajude, Senhor, ela, Pai. Que essa gestação continue sendo tranquila. Que na hora do parto também o Antônio venha com muita saúde, recebendo muito amor e carinho como ele já recebe. Pai, toda infecção urinária agora na vida da Carol, Pai, nós repreendemos em nome de Jesus. Pai, cura, Jesus. Que ela não venha mais, Senhor, sentir, Pai, incômodo. E toda a genética, Pai, que o Senhor possa também alterar, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu também coloco diante de Ti a recuperação do irmão André, que estava com câncer na cabeça, Pai. Ele fez a cirurgia para retirada, Senhor, fez as quimioterapia, fez as radioterapia. Mas é o Senhor que pode curar ele 100%. Então, nesta manhã, nós te pedimos, Pai, os exames que ele for realizar agora, para ver se está tudo bem, que o Senhor, Pai, realize um milagre na vida dele, e ele possa testemunhar, Jesus, que o Senhor livrou ele do câncer na cabeça.
Em nome de Jesus. Coloco diante de Ti também as nossas crianças, Pai. As crianças do Brasil e do mundo. Que o Senhor possa protegê-las, guardá-las, Pai. Porque muitas vezes elas têm, Pai, por favor. Cuida, Senhor. Restaura cada célula. Que elas possam levantar dos seus leitos, Pai, em casa, se estiver doente, desde uma gripe até as doenças raras. Tem muitas crianças que estão desaparecidas, Pai. É por minuto. Que o Senhor ajude, Pai, que conselho tutelar, a polícia, familiares ou pessoas às vezes que não tem nada a ver, mas que se encontrar essa criança, Pai, possa levar ela a um lugar seguro. Que elas venham ter essa segurança, Pai, que elas possam se sentir, Pai, protegidas e amadas por Ti. Porque as crianças, Pai, o Senhor ama muito as crianças, Jesus. E nesta manhã eu rogo, Pai, pelas crianças, Jesus. Elas precisam do nosso apoio, de sabedoria aos pais, como educá-las no seu caminho. Que elas venham crescer em amor, em estatura, e que elas sejam felizes, Pai. Que a alegria tão sincera que é de uma criança, eu entrego agora elas nas Tuas mãos. O Senhor conhece. Eu não sei que criança está sofrendo neste momento, mas o Senhor a conhece. Então, nesta hora, eu entrego a cada um, até aqueles que não têm um teto para morar, que moram em ruas, Pai, embaixo da ponte, ou qualquer lugar que não tem um abrigo. Que o Senhor venha por ter trazido também aqui a vida da Thaís, a vida do Luiz, os nossos familiares, os ouvintes agora, que o Senhor possa também ministrar no coração deles, e aqueles que sim, sente que precisa do Senhor, Pai, e aqueles que estão por eles, é o Senhor que pode fazer o impossível na vida deles. Você agora que gostaria de entregar o seu coração para Jesus, repita essa oração comigo. Senhor Deus, põe a mão no seu coração e repita essa oração. Senhor Deus, e eu entendi nesta manhã que eu preciso do Teu perdão. Eu preciso da salvação. Escreve o Teu nome no livro da vida. Eu recebo o Senhor esta manhã. Obrigada, papai, porque o Senhor me ama. Obrigada porque o Senhor morreu naquela cruz por mim, Jesus. E eu recebo o Senhor no meu coração, me perdoa. Eu recebo a vida. Coloque a mão no seu coração e repita essa oração comigo. Deus Pai, e eu que andei contigo, perdi as minhas forças, perdi o meu ânimo, Pai, esfriei. Hoje eu volto arrependido. Recebe-me, Jesus. Perdoa-me, Pai. Pai, como um filho pródigo, eu volto para a sua casa. Obrigada por me receber. Em Teu nome eu oro. Amém. Quero agradecer, amém, Jesus. Quero agradecer a todos os ouvintes nessa manhã tão maravilhosa, que o Senhor operou um milagre na minha vida, na vida do pastor, na vida de cada um que ouviu. Agradecendo a disponibilidade e que o Senhor teve também, pastor, de vir aqui nos trazer uma palavra abençoada, e que nesta manhã você se renove, porque Deus está aqui e Ele está aí também, aonde você estiver, né, pastor? Que Deus ele anda do lado, né, juntinho ali com você, você não está sozinho. Vamos agora, agradeço, viu, pastor? Deus abençoe. Você quer agradecer também? Eu quero falar que logo mais às 19 horas, nossa igreja vamos estar participando da culto de Santa Ceia. Mário Giacometti, número 85, bairro Alba Trevo. Também quero mandar aqui agradecimentos a todos, e em especial quero agradecer o Cláudio, o diácono Cláudio lá da Renavel,
a sua esposa mandando, que ele falou que está ligadinho Amém. hoje no programa, a irmã Um abraço pra Marcelina, eles. o Riquinho, né, o Henrique Bussi, nós amamos demais, viu? Amém. E a todos os irmãos, a Eliana também deve estar ligadinha, um abração, Eliana, saudade de você, viu? Deus abençoe, viu? Vamos ouvir o louvor. Fernanda Brum, Deus, sara esta nação. Fiquem com Deus, um forte abraço, Deus os abençoe. Tchau, tchau. Sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Deus, sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção, liberando do seu poder. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção, liberando do seu poder. Deus, sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Deus, sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou